Boa noite, meus queridos irmãos. Boa noite. Que a paz do nosso divino Mestre Jesus esteja com todos nós. Nesse mês tão especial, mês de dezembro, e nessa semana também, trazemos hoje a nossa querida irmã Elizabeth Calado, com o tema para a palestra de hoje, Campanha do Quilo, o Bom Combate. Campanha do Quilo com Jesus. Também. Obrigado, Edmilson. Pronto, meus queridos, vamos agora fazer a nossa prece, sem mais delongas, né? Já estamos um pouquinho atrasados. Peço desculpas pelo atraso, mas vamos lá. Querido Mestre Jesus, querido mentor e irmão Moacir, espiritualidade amiga, agradecemos mais uma vez a oportunidade de aqui estar e beber um pouco dessa água, dessa fonte viva que é o Evangelho do nosso querido Mestre Jesus, à luz da doutrina espírita. Que o que será ministrado hoje, nessa noite, possa calar fundo em nossos corações, que possa permear nossos corações tão endurecidos nessa jornada, tantas vezes tão árdua e tão dolorida das encarnações por que passamos. Que possamos tirar os bons exemplos e utilizá-los no nosso dia a dia, para conosco e para com o nosso próximo. Que o Senhor nos abençoe, proteja a nossa irmã, lhe dê a intuição e a inspiração necessária para chegar aos corações necessitados na noite de hoje. Nessa rogativa, damos assim por iniciado mais uma palestra pública. Que Deus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Minha querida irmã, pode ficar à vontade. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Que alegria, né? Mais uma vez estarmos aqui, unidos e reunidos em nome de Jesus, compartilhando nossos estudos, aprendendo muito, né, com os ensinamentos de Jesus, nessa casa de amor e caridade. Gratidão pelo convite. Trago o meu abraço fraterno do NEAM, Núcleo Espírita Aristides Monteiro, que fica em Olinda, no bairro Novo. E gratidão também ao mentor da casa e à espiritualidade amiga que se faz presente. E pedimos humildemente que nos abençoe e nos intua sempre ao bem. Hoje vamos falar da campanha do quilo com Jesus. É um trabalho de amor e caridade que vai divulgando o Evangelho a todas aquelas criaturas que vamos encontrando pelas ruas, nos semáforos, e pedimos, em nome de Jesus, um auxílio. E muitas vezes a gente encontra pessoas que estão tristes, que estão acabrunhadas, até com agressividade, estão doentes. E na campanha do quilo temos toda a preparação para sairmos às ruas e encontrarmos todos os tipos de pessoas, cada uma no seu momento, cada uma no seu despertar. Então temos toda a preparação, como aqui nós tivemos, brevemente, antes da palestra, fazemos uma prece, pedimos o auxílio da espiritualidade amiga. E na campanha do quilo fazemos também toda uma preparação, iniciando com a prece inicial, temos o Evangelho, falamos dos mandamentos, dos benefícios que a campanha nos traz e os avisos. Dentre esses avisos, um deles no mandamento é não falar exaltado, agressivo com ninguém. Outro mandamento é perdoar a todo momento qualquer ofensa. Temos também outro mandamento, tolerar, cheio de boa vontade, qualquer fraqueza do próximo. É levar o pensamento a Deus por quem o ofender. Então são mandamentos que não só para esse trabalho da campanha do quilo,
mas para todos os dias de nossa vida. Devemos sempre ter o perdão, o orar e vigiar, para não cairmos em tentação, levar o pensamento a Deus diante de todas as dificuldades, diante de todos os momentos. Então, esse trabalho bendito, ele veio através da espiritualidade amiga. Ele é como uma canção. Aqui nesse livro, Campanha do Quilo Bom Combate, de Elias Sobreira, tem uma anotação de Rubens Uchoa, que ele fala assim, que você escuta a canção do amor fraterno, ela é suave, transporta-nos para um oásis de ternura, onde a paz e a harmonia são constantes. Os acordes deste trabalho são pautados no amor ao próximo, no entender da vida e seus caminhos. Ele chega até nós através dos espíritos benfeitores, com vontade de servir aos semelhantes. Então, através desse trabalho bendito, nós temos todo o acompanhamento da espiritualidade amiga. Eles, desde muito antes, eles já vêm preparando o caminho que vamos seguir. Eles já vêm nos preparando também. Então, tem pessoas que falam que tem muita dificuldade aos domingos para acordar cedo, ou aos sábados. Aqui é os sábados, né, Flávio? Tem sábado? Sim. Então, eu sempre converso e digo, olha, no dia anterior, já vá se preparando. Prepare sua roupa, deixe ali. E você diz para si mesmo e para seu mentor, amanhã eu vou para a campanha do quilo. Coloque o despertador no celular e venha participar desse banquete de amor. Porque o legionário da campanha do quilo, ele sai, é um trabalho simples, é humilde, que ombreia o mendigo anônimo. A gente sai com um saco de padaria no ombro, a mochilinha na mão e vai pedindo de porta em porta, vai pedindo nos semáforos, tem trabalhos que vão nos mercados e pedindo um auxílio em nome de Jesus. E esse trabalho, ele tem suas origens ainda na Casa do Caminho, longe lá, logo depois que Jesus se foi. Pedro e os apóstolos tinham na Casa do Caminho, eles saíam para pedir em nome dos necessitados. Vimos também São Vicente de Paulo, Francisco de Assis, que também são exemplos da história de dedicação à caridade. No Brasil, temos muitos exemplos ocultos, que não vêm para as redes sociais. Às vezes aparece até no programa de Luciano Huck, aquele Marcos Mion. Teve uma casa que foi muito bendita, no domingo passado que eu assisti, de uma senhora que recebeu uma criancinha muito desnutrida. E ali foi um marco para que ela pudesse ter a casa acolhendo muitas crianças em situações difíceis. E já se vão por mais de 20 anos, se eu não me engano. Passaram muitas pessoas por lá e muitas tiveram sucesso e prosperidade em sua vida, principalmente moralmente. Aqui tivemos Irmã Dulce, né, que foi uma das pioneiras na tarefa da humildade, assistindo uma população carente em Salvador, na Bahia. E também montou um hospital com muitas doações. Ela saía pedindo sempre em nome de Jesus. E essa atividade da campanha do quilo, Elias Sobreira, em 1938, ele conheceu um casal chamado a família Matos Vieira. E esse casal, começando a fazer a campanha do quilo, mas ainda não tinha esse nome, e Elias foi convidado.
no qual, quando ele começou a fazer esse trabalho, ele sentiu uma imensa alegria. Ele sentiu um reconforto na sua vida, porque Elias, desde cedo, com sua mediunidade, ele já trazia dentro dele questionamentos sobre a vida, sobre a espiritualidade. Ele foi criado por um padre também, mas quando ele escutou a conversa deste padre com um capitão do exército, que era espírita, aí foi quando despertou nele esses questionamentos sobre a vida. Mas Elias foi para a aeronáutica e lá ele também passou a fazer peditórios. Onde tinha uma família carente, lá estava Elias. Ele angariava alimentos, remédios e ia para a comunidade, sempre servindo. E quando Elias, lá no Rio de Janeiro, ele foi indicado para vir ao Recife, ele trouxe a campanha do Quilo em sua bagagem, graças a Deus, para a nossa felicidade. Só que ele perguntou à espiritualidade amiga as razões da mudança, uma vez que a família dele não queria sair do Rio de Janeiro. E foi informado pelo irmão Bezerra de Menezes, seu irmão espiritual, nosso irmão espiritual, né, Bezerra de Menezes, que é o patrono da campanha do Quilo. Ele disse que era um projeto do mundo espiritual e que estava sendo desenhado a implantação da campanha do Quilo a nível norte e nordeste do país. E Elias se prontificou, veio para o Recife em 1945, onde iniciou sua primeira campanha do Quilo na Escola Espírita Maria de Nazaré. E os donativos foram enviados para o Lar Ceci Costa, o Lar Espírita Ceci Costa, que abrigava na época 60 jovens. E daí a atividade foi se espalhando em diversos centros espíritas. Crescia cada dia que a Federação Espírita de Pernambuco convidou os centros espíritas filiados para decidir se eles iam seguir apoiando a campanha do Quilo ou a federação. Olha em que ciúme chegou, né? Porque já estavam pensando que a campanha do Quilo estava sendo um trabalho de obsessores, porque todo mundo queria fazer campanha do Quilo. Mas não, se não fosse de Deus, ela iria desaparecer. Mas como era um trabalho bendito, ela tomou força. Tanto que, ao final dessa reunião, que tinha cerca de 126 representantes dos centros espíritas, 117 foram favoráveis à campanha do Quilo. E assim cresceu esse movimento em todo o estado de Pernambuco e seguindo para as capitais do Nordeste e seus municípios. Então, Elias Sobreira, ele recebendo essas ordens dos superiores, ele leva ao trabalho. E assim o fez. Foi quando depois o espírito de Bezerra de Menezes apareceu para ele e mandou que ele construísse a Casa do Caminho, a Casa dos Humildes, que hoje, além de ter o centro espírita, também abriga muitas idosas. Então, esse trabalho da campanha do Quilo, nós percebemos o quanto veio favorecer, divulgar os ensinamentos de Jesus e ajudar muitas pessoas. Porque não só a gente tem uma visão limitada daqui, na nossa pequenez, no nosso dia a dia. Só que esse trabalho já estava sendo planejado muito antes, lá no mundo espiritual. Porque já tinham chegado os tempos preditos. Nós passando a Terra de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, tinha que ter um trabalho para que a gente trabalhasse o nosso interior, alijando do nosso ser o orgulho, a vaidade, o egoísmo que tanto nos arrasta contra o progresso, contra a evolução moral do nosso ser. Então, Bezerra de Menezes nos fala
que tinha chegado os tempos preditos em que haverá um só rebanho dirigido por um só pastor, que é o nosso Senhor Jesus. Ou seja, a humanidade regenerada sendo orientada pela luz inconfundível do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Então, seria feita a escolha daquela frase que diz: muitos são chamados e poucos os escolhidos. Então, teria que preparar esses escolhidos, que somos nós trabalhadores da última hora. Então, Dr. Bezerra de Menezes, o mentor espiritual patrono da campanha do Quilo, nos conta que o anjo Ismael, o guia do povo brasileiro, tendo em vista essa preparação indispensável dos escolhidos, ou seja, daqueles que poderão ficar ao lado do Divino Mestre, determinou a criação de um curso intensivo e extensível de humildade e de amor. E este curso de humildade amorosa é denominada Campanha do Quilo. É a canção do amor fraterno. Esse anjo bendito, o nosso irmão Ismael, ele verificou, através da sua visão iluminada, que a maior das dificuldades para nós, seres humanos em evolução, é, como eu falei, o maior obstáculo que trilhamos o caminho traçado por Jesus é esse orgulho infeliz, esse orgulho vaidoso que ainda nós temos e que tanto devemos combatê-lo, que aí mais na frente eu vou falar sobre o bom combate. E a campanha do Quilo, ela corresponde às belezas do Consolador prometido, porque cria incentivos para que a gente tenha, através dos fundamentos morais de Jesus, a gente faça a nossa reforma íntima. Tendo boa vontade, a gente tem que ter boa vontade em perdoar, em alijar dos nossos corações esse orgulho, em amar o próximo. Isso tudo vai tendo que ser um exercício, tem que ter trabalho, é difícil, por isso estamos aqui, entre tantas idas e vindas. A gente vem com um planejamento reencarnatório, a gente vai encontrar pessoas difíceis, que outrora não perdoamos, que nós fizemos mal, ou que nós fomos os algozes, e a gente reencontra, seja no seio familiar, seja num vizinho, seja num colega de trabalho, a gente encontra essas criaturas justamente para a gente desenvolver o perdão, desenvolver a piedade, a compaixão, a empatia. E por isso estamos aqui, todos nós, aprendendo, estudando, e tem que colocar em prática. E a prática é a caridade. Tem a campanha do Quilo, é vir visitar as vovós, visitar os doentes nos hospitais. Antes tinha o trabalho da Tamarineira, que tinha muitos doentes ali. Temos quantos trabalhos junto aos que estão em situação de rua. Então, a gente saindo da zona de conforto, a gente vai percebendo que nós poderíamos estar ali, né, naquela situação tão sofredora. E aí a gente começa a desenvolver dentro de nós a empatia, olhar o outro como nosso irmão, que verdadeiramente somos. Então esse trabalho da campanha do Quilo resultou nisso, num movimento extremamente simples, que é colocar o saco de padaria no ombro e a mochila na mão e sair pedindo pelas ruas. Muitos de nós encontramos pessoas que já estão nos esperando. Isso é uma maravilha. Muitas já estão com o óbolo na mão, chama para a gente chegar lá perto e colocar o mantimento no saco, a espécie na sacolinha. E a gente fica muito feliz com isso. Mas tem aqueles que ainda não conhecem o trabalho ou que são contra. Outro dia mesmo, a gente estava fazendo campanha do Quilo e chegou uma senhora dizendo que estava com demônio no corpo,
que fosse embora, em nome de Jesus. E a gente, calma. A gente está fazendo um trabalho de divulgação dos ensinamentos de Jesus. Aí mostrou a mensagem e tinha os dizeres de Jesus, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, muitos não têm conhecimento. E a gente, com calma, com paciência, elevando o pensamento a Deus, a gente vai passando por determinadas situações da melhor forma possível. É como conta uma das vivências de Elias Sobreira, desse livro. Aqui, gente, encontramos toda a preparação da campanha do quilo, como foi implantada. Tem partes do Evangelho, mostrando cada uma com suas vivências, que Elias Sobreira nos conta. É um livro maravilhoso, é um livro para ser de cabeceira. E Elias, em uma de suas vivências, ele nos conta que existiam dois vizinhos. Eles estavam conversando e começaram a ter ódio um do outro. E aí se julgaram, né? Julgaram não, prometeram que no próximo encontro um deles veria quem era mais homem. Aí, passado algum tempo, um dos vizinhos, ele começou a perceber a campanha do quilo na porta dele. E ele se interessou, foi ao centro espírita, e lá ele começou a fazer a campanha do quilo também. Quando foi entrando numa venda, aí estava aquele vizinho odiando. Quando ele chega, bom dia, a campanha do quilo pede um auxílio em nome de Jesus. O pessoal para, olha, é a campanha do quilo, vamos ajudar. Mas aquele que estava bebendo, ele já estava meio embriagado, ele foi agressivo com o legionário, dizendo, vai embora, o que é que você está fazendo? Vamos ver agora quem é homem. Aí o pessoal, não, que é isso, ninguém atrapalha a campanha do quilo. E aí o dono da venda colocou os mantimentos, os outros foram dando óbolos. E o cidadão, meio desnorteado, ficou olhando assim, o que é que está acontecendo? Você virou santo? Aí ele, não, eu sou apenas um trabalhador da campanha do quilo. Eu estou pedindo donativos em nome de Jesus. Ele ficou olhando assim, sem saber o que responder, sem saber o que pensar. E o legionário disse, fique com Deus. Deus lhe abençoe. E ele continuou. E ali acabou uma briga que talvez, quiçá, durasse séculos ou milênios. Então, como a gente tem que estar sempre com pensamento em Deus, com pensamento elevado, na paz, na paciência, para não se contaminar com essas pessoas que ainda estão agressivas, ainda estão doentes. E isso, como eu falei antes, a gente vai levando para a vida toda. Seja a gente chegar num determinado local e ser maltratado, ter pessoas agressivas com a gente, aí a gente já lembra dos mandamentos da campanha do quilo. Ter paciência, ter tolerância. E a gente não entrar naquela vibração. Pelo contrário, é como Jesus disse, da outra face. A outra face é o quê? É a gente falar com amor, a gente desejar o bem. Mesmo que aquela pessoa venha ainda com agressividade, você em pensamento, você eleva o pensamento a Deus, faz uma oração e segue em paz. Quantas vezes a gente está no supermercado, né? A menina do caixa já está cansada, já passou centenas de pessoas por ela. E ela ali, já cansada, a gente chega com uma boa palavra, uma palavra de esperança, de conforto. E ela já se renova. E a gente se renova também. Porque, como Francisco de Assis diz, é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E a gente vai seguindo a nossa vida cada vez melhor, cada vez mais em paz. Como Santo Agostinho nos adverte. Quando for dormir, a gente faz uma reflexão, medita sobre o dia,
O que é que eu fiz de errado? O que é que eu posso melhorar? Se eu magoei alguém, eu vou pedir perdão no outro dia ou na próxima oportunidade. Mas que possamos sempre fazer o bem que nos couber. Que sejamos luz aonde estivermos, aonde Deus nos coloca. A gente deve ser sempre luz. Então, fala sobre a campanha do quilo, que é uma das maiores fontes de divulgação da doutrina espírita, tanto porta a porta, como nos sinais. Falei sobre o orgulho, que é o principal sentimento que impede a cristianização das criaturas, né? Isto é, ele impede a iluminação interior. Porque dentre os maus sentimentos, o orgulho é o pior deles. Então eu trago outra vivência para vocês, que é a terceira. Ele nos conta nessa vivência sobre o orgulho farisaico. Ele conta sobre o Dr. Enaldo Campelo, um espírita convicto, amoroso, humilde, trabalhador por excelência. Ele era formado em odontologia, mas ele não ficava exibindo o anel de formatura. Pelo contrário, Elias nos fala que ele estava sempre com a mochila no ombro, a sacola no ombro e a mochila na mão, pedindo para os idosos e criancinhas dos abrigos espíritas de Recife. E ele não faltava à campanha do quilo, a não ser quando era para ajudar alguém na sua profissão generosa de odontologista. Então, certa feita, ele humilde e amoroso, ele realizava essa tarefa do coração, a campanha do quilo. E atento, ele vê passando um cidadão altivo, de porte altivo, bem vestido, e este escuta a voz mansa e amorosa de Dr. Enaldo. Meu irmão, em nome do nosso Senhor Jesus, a campanha do quilo pede um auxílio para as criancinhas do orfanato Ceci Costa. E o cidadão volta-se violentamente. Olha quem chegou. Boa noite, seu Clô. O cidadão volta-se violentamente para Enaldo nesses termos: você sabe quem eu sou? E Enaldo responde perfeitamente: é meu irmão, filho de Deus como eu. E o violento senhor pergunta novamente furioso: sabe quem eu sou? E Enaldo tranquilo responde: é meu irmão, porque somos filhos do mesmo Pai, que é Deus. Em nome do Senhor Jesus, a campanha do quilo está pedindo auxílio para o orfanato Ceci Costa. E o altivo senhor, com raiva, retruca: pois fique sabendo que eu sou fulano de tal, com as seguintes credenciais. E ele declara o título honorífico de que se vangloriava. E foi saindo espantado e furioso. Aí nós percebemos que esses dois cidadãos, né? Dois personagens que representam duas humanidades. O Dr. Enaldo, representando a humanidade cristianizada, ainda em um passado vicioso e errôneo. Aliás, Enaldo representando a humanidade cristianizada, a nova era. E o fidalgo senhor, a humanidade degenerada, ainda com esse passado vicioso, tão orgulhoso por conta do seu nome, dos seus títulos. E aí a gente percebe quem é que está no caminho correto. Quem está com a sua consciência mais tranquila. Quem vai dormir de consciência tranquila, como Santo Agostinho nos orienta. Então, é esse orgulho que a gente tem que combater dentro de nós. A gente se achar melhor do que o outro. A gente achar que por causa da cor ou por conta da classe social nós somos melhores. Não. Deus nos ama infinitamente. Desde os astros do céu até a gota de orvalho, os vermes da terra. Deus ama a todos nós, desde aqueles que ainda estão
nesses momentos equivocados, nos presídios, quanto aos anjos do céu. Deus ama a todos nós e Ele nos quer felizes. Ele espera de nós que possamos ser cada vez melhores. Ele quer a nossa felicidade. Imagina nós que somos ainda tão pequenos, pecadores, responsáveis pelos nossos atos. A gente quer nosso filho feliz, né? A gente quer que ele não sofra. Imagina Deus, na sua imensa caridade, misericórdia, piedade. Ele olha por todos nós. Ele nos quer felizes. Agora, que vamos passar por aflições, sim, todos nós. Estamos aqui porque somos responsáveis pelos nossos atos. Se não dessa vida, de outrora. Então a gente está aqui para aprender a sermos melhores. Você veja, tem pessoas que pré-diabéticas, né? Vai ao médico se sentindo mal, aí o médico diz, evite o açúcar, evite o sal. E essa pessoa, muitas delas, como aqui os dois personagens, uns são obedientes ao tratamento, vão diminuir o açúcar, vão ter uma vida mais regrada, vai fazer exercício, vai se melhorando. Mas tem outros que já fazem reclamar, se revoltam, não querem saber do medicamento. E Jesus continua curando. Ele é o médico dos médicos. Através da medicina, através dos estudos, das pesquisas, Jesus continua curando. Então tem pessoas, esses dois modelos, uns se revoltam, não querem fazer o tratamento, acabam ficando diabéticos, e aí vem coisas piores que a gente vai vendo ao longo da vida. E tem aquele não, que tem uma vida mais regrada, é obediente ao tratamento, vai mantendo sua saúde devagarzinho e vai tendo uma vida melhor. Então a gente tem que combater isso dentro de nós, esse orgulho, porque nós podemos sim fazer o certo. Já está na nossa consciência. Deus colocou dentro de nós, na nossa consciência, as leis da vida, que são leis imutáveis. E essas leis, a gente sabe já. A gente vem de muitas vidas, muitas reencarnações. Então a gente já sabe o que é o correto e o que não é. Está nas nossas mãos a escolha. Eu estou lembrando de um sábio que tinha um rapaz que ficava com inveja dele, porque tudo ele sabia responder com sabedoria, com bondade. E ele disse, eu vou pegar esse sábio. Aí ele pegou um passarinho e pensou, eu vou chegar no sábio e perguntar se o passarinho está vivo ou morto. Se ele disser que está vivo, aí eu aperto o passarinho e mato ele. E se ele disser que está morto, eu solto. Aí chegou para o cidadão, para o sábio, e perguntou, fez essa pergunta. O que é, sábio, que está nas minhas mãos? Ele está vivo ou está morto? Aí o sábio disse, a resposta está nas suas mãos. Então é isso, a resposta está na nossa consciência. Nós sabemos já o que é certo e o que é errado. Qualquer dúvida, a gente vai no Evangelho, tem a literatura espírita toda aqui em nossas mãos. Temos no celular, a gente coloca qualquer título, qualquer assunto e ela vai certeira. Agora temos que ter cuidado com os sites. Devem ser sites sérios, como a Federação Espírita, Centros Espíritas. A gente faz pesquisa, tem livros em e-book, tem audiobook, tem no YouTube. Temos tudo em nossas mãos, né? Como as mensagens também, que a gente passa uns para os outros. Devemos passar sempre mensagens de esperança, mensagens de amor, mensagens de consolação. Quando receberem mensagens negativas, apaguem, não passem adiante não. Quantas vezes a gente recebe mensagens falando mal de alguém, colocando fotos de pessoas dizendo que esse é bandido, que esse é assaltante? Deletem, porque isso cabe
é o julgamento. A gente nem sabe quem é a criatura. A gente pode estar fazendo mal a alguém. Vimos tantos crimes aí de pessoas que colocaram nas redes sociais que era isso, que era aquilo, e as pessoas foram fazer justiça com as próprias mãos e desandaram famílias, né, filhos, pessoas. Então não cabe a gente julgar. A gente tem que passar coisas boas, mensagens boas. Devemos ser os semeadores de Jesus. E isso são mensagens de amor, de paz. Aproveitemos o Natal para passar mensagens de esperança. Porque eu escutei no rádio que chega 31 de dezembro, muitas pessoas estão desoladas, muitas ficam desesperadas. E aí cometem desatinos. Em muitas famílias. Quantas vezes a gente vê crimes depois de uma festa, com muitas bebidas alcoólicas, com muita defamação. E aí há crimes. Então devemos estar sempre atentos às festas. Porque a gente deve convidar quem? Jesus. Jesus para o nosso lar. Com Jesus vai haver paz, vai haver tranquilidade. Façam sempre o evangelho no lar, pelo menos uma vez na semana. Mas quem quiser pode fazer todos os dias. Antes de dormir, lê um pedacinho do evangelho, pede à espiritualidade amiga proteção. Porque dormindo a gente se desdobra. A gente pode fazer 3 coisas: estudar, trabalhar e se tratar. Então, devemos, antes de dormir, fazer nossa prece, pedir ao nosso anjo da guarda e, ao acordar, também agradecer. Agradecer por mais um dia, agradecer por estarmos aqui, com novas oportunidades de crescimento, de amor, de paz. E é por isso que estamos aqui, para a gente se melhorar. E isso é o que chama-se da guerra do bom combate. É como aqui diz no livro, Campanha do Quilo, o bom combate. Paulo de Tarso, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Porque no bom combate, a gente luta contra nossas imperfeições, né? Contra nós mesmos, contra esses sentimentos e qualidades inferiores que ainda deprimem a nossa alma. E o bom combate, ele liberta nosso espírito para a ascensão de planos superiores. E na revista Reformador de novembro de 1963, Emmanuel nos conta que Paulo de Tarso, ele estava escrevendo a Timóteo nos últimos dias de sua experiência terrestre e forneceu-nos preciosa definição nesse sentido. Ele que andara combatendo os cristãos, né? Ele passou, quando encontrou Jesus lá a caminho de Damasco, ele estava sempre na função dos louros mundanos. Ele era ávido de nominações transitórias, mas desde aquele encontro com Jesus, que ele ficou cego, ele se sentiu transtornado, ele entrou em subalternidade dolorosa, porque ele foi incompreendido, ele foi desprezado, ele foi apedrejado, perseguido, encarcerado, muitas vezes, abatido e doente, mas ele jamais deixou de servir a causa do bem. Ele abraçara com Jesus toda aquela divulgação do Evangelho. Ele passou a esquecer o quê? Os males e os achaques, os constrangimentos e insultos. E quantas vezes, né, meus irmãos, a gente vem aqui à casa espírita, às vezes a gente encontra o irmão que não fala direito com a gente já fica meio sobressaltado, a gente se sente magoado, ofendido, mas não, a gente deve perdoar a todo momento, porque a gente não sabe a dor do irmão, a gente não sabe o que é que ele está passando. Então é por isso que a gente tem que estar sempre atento
é o orai e vigiai. Porque muitas vezes aquela pessoa não faz por mal. Ela está com a dor dentro dela. E o que cabe a nós? Perdoar, orar, tolerar, cheio de boa vontade. E é isso que a gente aprende todos os domingos na campanha do Quilo. E ao término da carreira do semeador de verdade, Paulo de Tarso, ex-conselheiro do Sinédrio, aparentemente arrasado e vencido, ele saiu da terra na condição de verdadeiro triunfador. Foi aí que ele falou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Michele, você quer falar, participar conosco aqui? Michele é legionária conosco, ela tem experiências na campanha do Quilo, tem muito a ensinar também para a gente. Vai lembrando, venha participar conosco. A gente já faz muita campanha do Quilo. Temos aqui Clodomiro, graças a Deus, seu Clô, é nosso coordenador da campanha do Quilo do NEAM. E é uma alegria estarmos aqui. Boa noite, meus irmãos. Falar da campanha é muita maravilha, muita bênção. É como a Elizabeth disse, eu sou uma das pessoas, né, Elizabeth? Que, Elizabeth, você vai chegar na minha casa às 7h10, né? Quer acordar cedo. Mas é tão gratificante que a gente sai preparado, a gente encontra sorrisos, também encontra pessoas tristes, encontra pessoas revoltadas. Tem passagem da campanha do Quilo de evangélicos que reclamam, mas tem evangélico que chega, troca mensagem com a gente, pastores fantásticos. Teve outra passagem que eu estava aqui porque eu faço campanha no Moacir, no Ceci Costa e no NEAM. E sou muito grata à espiritualidade. Então, teve um sábado aqui na Igreja da Harmonia, que eu fui trabalhar, e quando eu olhei, estava um rapaz. Aí o colega fez assim: já tem um rapaz lá pedindo. Aí eu disse: não, mas não tem problema, eu vou. Aí cheguei, falei com ele, dei bom dia. Aí fui fazer o trabalho, né? São as experiências, né? Mas julguei ele, né? Erradamente julguei ele. E estava lá fazendo, achei que ele, né, estava ali só para pedir, que não ia se interessar, mas me enganei. Os carros que eu fui, belíssimos, as pessoas mal olhavam para mim. E o rapaz, quando o sinal fecha, a gente volta para a calçada, aí ele perguntou: esse trabalho é o quê? Aí eu disse: é um trabalho de Jesus em arrecadação para as pessoas mais necessitadas do que nós. Aí ele ficou calado, né? Aí eu fui de novo, quando eu voltei ele estava com R$2. Olha, foi uma tapa de luva em mim, porque eu achei que ele não ia dar nada. E outra experiência foi de eu ter magoado uma colega. E aí foi no NEAM, né, no sinal lá. E quando eu fui abordar o carro era ela. Aí eu olhei assim, mas eu fui, né? Eu fui sorrindo. Falei da campanha, né? Ela também é espírita. E no meio mostrando a campanha e recebendo dela, eu disse: olha, tu me desculpa, às vezes quer dizer, aprendi a pedir desculpa, aprendi a perdoar, ainda estou aprendendo que o perdão não é fácil, mas a pedir desculpa, a trabalhar a paciência, a tolerância, receber tantos não, são tantas pessoas doentes, né, lógico, mas também tem muitas pessoas grossas, né, não sabem do trabalho e chega e ofende, como diz: vocês estão fazendo o que aqui? Vocês são catimbozeiros, vocês não têm o que fazer não. E a gente recebe rindo, hoje em dia eu recebo sorrindo, e mando seguir em nome de Jesus. Então venham para a campanha, que é uma coisa fantástica. E a gente volta, parece que a gente está nas nuvens, bem leve, bem contente, não é, Elizabeth? É verdade. E assim é a campanha, minha gente. Participem. Bora. Obrigada. Obrigada, Michele. Então, gente, voltando, quando se faz o trabalho da campanha do Quilo,
como nossos irmãos, sempre tem muitos ensinamentos e muito a ensinar, né? Tanto aprendizados como a ensinar também. E olhe que muitas vezes, como o senhor falou, como Michele falou, tem pessoas que estão revoltadas, estão tristes, às vezes nem receberam um bom dia. E eles recebem de nós um bom dia. Muitos estão aperreados e quando lê a mensagem, aí diz, chega, toca o coração, a gente vê os olhos brilharem, essa mensagem para mim. Aí muitos colocam assim no peito e vão embora, né? Então, outros, como ele contou, não tem nada para dar, mas já deu um sorriso, já deu um bom dia. E isso é maravilhoso, é uma troca mútua de energias, né? E como o Michele falou, a gente se sente tão bem, é porque a gente está bem com as boas companhias dos espíritos benfeitores. Agora a gente tem que estar sempre atento, porque é disciplina, a gente tem que fazer com dedicação, tem que estar sempre com o pensamento elevado, que teve uma vez, eu estava desatenta, chegou um carro e eu cheguei para pedir, e ele falou, eu acho que eu dei bom dia, a campanha do quilo pede um auxílio. Aí ele falou, está faltando alguma coisa. Aí eu disse, em nome de Jesus. Ele, agora. Aí ele fez, cadê o saco? Aí eu disse, moço, eu só estou com a mochilinha que eu estou aqui no semáforo. Não, você tem que estar com um saco de mochila, que está no livro. E começou a falar. E eu comecei a ficar aperreada. Eu não tinha mais argumentos para ele. E eu estava só. A menina estava no outro semáforo. Foi logo no princípio. E daí ele foi embora e eu fiquei chorando. Daí eu pensei, não, eu estou bem, eu estou no lugar certo, eu estou fazendo o meu trabalho, não estou fazendo nada de errado. Aí eu comecei a elevar o pensamento, comecei a orar, comecei a cantar e aquela vibração foi modificando. Então a gente tem que ter muito cuidado também com isso, porque tem pessoas que deixam o trabalho. É o que aconteceu aqui com um cidadão que foi fazer campanha do quilo, e ele chegou numa casa e o cidadão disse, espere um pouquinho. Aí lá vem a pessoa com a bacia. E ele pensou, pronto, está cheio de mantimentos, né? Ele ficou feliz. Aí quando vi, tome, era uma bacia d'água. E ele ficou todo molhado, todo encharcado. Ele disse, eu não acredito, que humilhação. Eu não estou aqui para passar por esse tipo de humilhação. E esse cidadão não mais voltou para a campanha do quilo. Mas já temos uma amiga que aconteceu esse mesmo fato. Ela levou um balde de água fria. E por sorte estava tão quente que ela agradeceu a Deus. Até hoje ela faz campanha do quilo, tem por mais de 20 anos, né? Nossa amiga Rose. E ela conta com tanta alegria que ela nunca mais deixou de fazer a campanha do quilo. Então a gente tem que estar muito atento ao nosso querer, ao nosso dever, ao nosso compromisso com Deus, do nosso melhoramento da reforma íntima. Então eu quero compartilhar com vocês também uma outra vivência, que era uma manhã de domingo, um legionário estava pelas ruas e chegou numa porta, pronunciando as seguintes palavras: em nome do nosso Senhor Jesus, a campanha do quilo está pedindo para as velhinhas do abrigo Batista de Carvalho. E de lá de dentro, irrompe uma voz desesperada, muito sofrida, um homem em profundo desequilíbrio. E ele diz: vá para o inferno, eu já estou desgraçado, perdi tudo, nada mais me resta. E o legionário, envolvido por influência dos espíritos benfazejos, o legionário responde: em nome do nosso Senhor Jesus, a campanha do quilo pede um auxílio para as velhinhas do abrigo. Aí lá vem o dono da casa, proferindo palavras de revolta, vem até a porta e diz: eu sou um desgraçado, perdi a família, emprego, a consideração dos amigos, só me resta o suicídio como última esperança. Olha só. Aí, ao que responde o legionário com a voz piedosa: meu irmão,
Você está esquecido da infinita bondade de Deus, que lhe concedeu a presente existência? Você poderá sair dessa faixa escura de desespero e desequilíbrio, mas desde que queira sinceramente, que deseje fazer o bem ao seu semelhante, pela prática amorosa e sincera do bem. O irmão se esquecerá das amarguras da vida, das decepções, das traições que possam estar lhe afligindo. E o desventurado pergunta: quanto é que você está ganhando para fazer esse peditório? E o legionário responde: estou ganhando a paz de Deus, a purificação da minha alma e o resgate das minhas dívidas passadas e presentes. Aí o cidadão já começa a ter a influência dos bons espíritos. Aí ele pergunta: e você aprendeu isso onde? E o legionário responde: no espiritismo cristão, que pelas vozes dos espíritos celestes nos transmitem mensagens sábias e amorosas a respeito do porquê da vida, do que somos, de onde viemos, o que devemos fazer aqui na Terra e para onde vamos. E o sofredor torna a falar. Pela firmeza e brandura de sua voz, sinto que algo extraordinário se passa em mim. Quero conhecer de perto esta campanha do quilo. Olha que maravilha. A exemplo do legionário. Ele anotou o endereço, o dia e o horário, e no domingo imediato ele já estava trabalhando, tranquilo, com o saco e a mochila na mão. E a partir de então, começou a experimentar um júbilo novo em sua vida. Dentro do seu mundo, dentro de si mesmo, uma paz nunca experimentada, um gozo inigualável, e não mais se apartou da campanha do quilo. Vê que maravilha, como é maravilhoso trabalhar no bem. Você acordar, como a amiga falou, 7h10 já está pronta para irmos fazer esse trabalho de amor e caridade. E encontramos muito amigos queridos, fazemos novas amizades, pessoas que também estão em busca de se melhorar. E vai um ajudando ao outro. Quando eu cheguei na campanha do quilo, na primeira vez, me colocaram para fazer a prece. Eu disse: eu não sei fazer a prece. Aí disse: você sabe o Pai Nosso? Aí eu disse: sei. Então venha trabalhar. Eu cheguei aqui tremendo, eu não conseguia falar direito a prece que a gente sabe de cor e salteado. Mas os amigos são tão irmãos que vão dando a mão para a gente, vão dando a oportunidade. Me deram esse livrinho. Eu comecei a gostar de ler as histórias. Tem historinha hoje. Eu tenho. E aí a gente vai se melhorando, quer passar para as outras pessoas o que está nos fazendo bem, né? Aquilo que nos faz bem, a gente quer transmitir também. É por isso que estamos aqui. É por isso que os nossos mentores estão do nosso lado, querendo que a gente consiga acertar, que a gente faça o bem, que a gente se levante, que a gente saia da nossa zona de conforto. Como eu falei anteriormente, todos nós vamos passar por aflições, por perda de entes queridos, perda de emprego, por doenças. Mas se a gente está no caminho do bem, se a gente está fazendo o evangelho no lar, a gente está seguindo os ensinamentos de Jesus, a gente não vai passar com desespero, nem com revolta. Pelo contrário, a gente vai ter muito agradecimento na nossa vida. A gente vai agradecer por ter tido aquela pessoa ao nosso lado, por ter passado por amigos, por ter passado por certos trabalhos. Joana de Ângeles diz que a doença é uma bênção em nossa vida. Porque se não fosse a doença, se a gente vivesse no bem, no bem-estar sempre, como é que a gente iria evoluir? Se a gente só recebesse elogios, como é que a gente iria evoluir? Então a gente tem que passar por determinadas situações que são aprendizados, que é para a nossa evolução. E esse trabalho da campanha do quilo
é um verdadeiro curso de evangelização das almas, através da educação do nosso caráter, através do esforço persistente na prática da justiça, do amor fraterno, pedindo a quem tem para dar a quem não tem. E Elias Sobreira esclarece que muitos valores se desenvolvem através do trabalho no bem, mas aqueles que se consagram à campanha do quilo alcançarão as conquistas espirituais em menor soma de tempo. Então devemos cultivar a humildade, a serenidade, a modéstia, a fraternidade, treinar a mansidão, ensinada pelo nosso Divino Mestre, quando ele nos ensina nas bem-aventuranças, e uma delas é: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Através desse trabalho, a gente vai desabrochando a piedade amorosa, sem a qual não seremos cristãos. Então, a campanha do quilo é um curso prático de piedade cristã. E o verdadeiro legionário do quilo sentirá mais e mais desaparecer de sua alma as antigas viciações orgulhosas e egoístas, e no lugar delas nascerão a celeste percursora da caridade, que é a piedade. Então, para finalizar, eu trago o convite de Dr. Bezerra de Menezes, que ele nos fala que combater o orgulho através da campanha do quilo torna-se um dever urgente, imperativo por parte de quantos conhecem as suas responsabilidades em face à imortalidade e à reencarnação. Então, matriculemo-nos no curso da campanha do quilo por tempo indeterminado. E com o correr dos anos, teremos o gozo imenso de vermos que, de orgulhosos que éramos, nos tornamos humildes, sinceramente humildes, isto é, obediente e submisso ao Pai de bondade infinita. Assim seja, graças a Deus. Venham trabalhar, venham conhecer esse trabalho que vocês vão amar e jamais deixará de divulgar o Evangelho, de dar a mão a quem está precisando, de ser um semeador da paz. Assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada.